Agora na Rádio Índio Capilé, Momento Curumim. Apresentação: Emanuel Frelich. Muito boa noite, torcedor amoresista. Começando mais uma edição do Momento Curumim aqui na Rádio Índio Capilé. Aqui quem fala é Emanuel Frelich. Nesse dia 14 de agosto de 2025, estou aqui para trazer todas as informações das categorias de base do Aimoré. Essa vez uma semana muito movimentada, tanto dentro quanto fora de campo em relação à base. Tudo isso a gente vai tratar aqui hoje no programa do Momento Curumim, que vai ao ar toda quinta-feira às 8h30 da noite aqui na Rádio Índio Capilé. Você que está acompanhando pela primeira vez o programa, peço que faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube, deixe seu like, compartilhe com os amigos. É muito importante para que o algoritmo do YouTube entenda que o conteúdo que nós trazemos aqui na Rádio de Capilé é de qualidade, é bom e também pode recomendar para outras pessoas que acompanham o Aimoré, que gostam desse tipo de conteúdo. Bom, pessoal, começando com as informações dessa semana. Na última segunda-feira, o Aimoré fez a sua estreia no Gauchão Série A2, na categoria Sub-20, jogando no Cristo Rei contra a equipe do Guaíba. O Índio venceu pelo placar de 3-1, um jogo em que, num primeiro momento, tinha-se expectativa que o Aimoré venceria com uma certa facilidade, mas isso acabou não acontecendo no primeiro tempo. O Aimoré terminou a primeira etapa perdendo por 1-0, mas aí, no intervalo, houveram algumas trocas e o Índio conseguiu no segundo tempo reverter o placar e vencer por 3-1, com 2 gols do Lucas Borges e também um gol do Kurt. Portanto, o Aimoré começando com vitória esta primeira partida aí do Gauchão Série A2 na categoria Sub-20. E com esse resultado, o Aimoré é líder do Grupo B. E quem esteve no Cristo Rei acompanhando esta partida da Rádio Índio Capilé foi o nosso colega, o John Tedeschi, que ele deixou um comentário também sobre a partida, analisou a situação do Aimoré durante toda a partida, a atuação do Índio, e ainda você confere aqui agora então a fala dele, essa opinião do John Tedeschi aqui na Rádio Índio Capilé. Muito boa noite, John. Muito boa noite, Manu. Boa noite a quem nos acompanha no Momento Curumim desta quinta-feira. Aqui John William Tedeschi. Quero falar um pouquinho sobre a estreia dos guris do Índio no Gauchão Sub-20 da Série A2, que ocorreu na última segunda-feira contra a equipe do Guaíba. Um confronto de 2 tempos, onde no primeiro tempo os guris tiveram muita dificuldade, perderam pelo placar de 1-0, mas aí no segundo tempo, com as trocas aí dos técnicos, né, o Johnny Almeida, que ficou de fora da beira do gramado, e do Márcio Pastoriza, que orientou os guris do campo, o Índio conseguiu uma boa vitória pelo placar de 3-1. Queria pontuar algumas coisas sobre o jogo. Primeiro, a diferença das responsabilidades, e aí eu trago muito além do que o tamanho dos clubes ele denuncia, o Aimoré tradicional, o Aimoré com futebol profissional e o Guaíba apenas como clube formador, e uma certa obrigação, entre aspas, dos guris do Índio de retomarem esse posto de elite do futebol gaúcho na categoria Sub-20, enquanto o Guaíba joga como um verdadeiro franco atirador, um time que formou elenco, um clube que formou elenco às vésperas do início da competição e conseguiu fazer um bom enfrentamento no primeiro tempo contra um Aimoré nervoso, um Aimoré que não conseguiu botar a bola no chão, sofreu no confronto físico principalmente e acabou levando um gol numa jogada até fortuita do time do Guaíba, mas que teve mais volume do que o Aimoré no primeiro tempo. E aí no intervalo, por todas as condições que se apresentavam o jogo, foram feitas algumas mudanças pontuais, e aí eu destaco uma em especial. O Aimoré começou com um menino de referência, o Choco, no comando de ataque, e aí fez o ajuste com a ida do Otávio, mais móvel para o comando, para o centro das ações ofensivas, e aí conseguiu obter mais movimentação. E aí conseguiu, com isso, virar o jogo muito rápido. Em 15 minutos conseguiu os 3 gols, com o Curtis e 2 gols do Lucas Borges. E aí eu quero falar a parte do Borges, que além do Otávio e do Amaral, já participaram de treinamentos, já estiveram junto com o elenco profissional, e eu conversava com o Borges depois do jogo sobre o quanto isso pesa, né, na mudança de categoria, na volta ao Sub-20. Olho, muita atenção, muito carinho com este menino. Ele tem um potencial
enorme, jogador de perna esquerda, não tem medo de arriscar chute, de arriscar drible, de dar um passe diferente, de cortar linhas. É um jogador muito interessante, que acredito que vai ter um futuro promissor no futebol. Ele vai conseguir superar essa etapa de futebol de base, subir para o profissional, ter oportunidades. Espero que no Aimoré, a gente torce por isso, porque é um garoto com muito talento, mas com possibilidade de voos ainda maiores. Muito carinho com o Lucas Borges, ele fez os 2 gols e, além de tudo, participou da jogada do gol de empate, marcado pelo Curtis, e centralizou as ações ofensivas. No primeiro tempo, foi um esteio de lucidez no time do Aimoré, e aí teve um segundo tempo brilhante. Aí, depois dos 3 gols, o Aimoré soube administrar o jogo, soube ter tranquilidade para manter o placar, ainda levou bola na trave. Um confronto que se desenhava mais tranquilo acabou se complicando em alguns momentos, mas por ser estreia, por ter esse peso da responsabilidade, da missão que esses guris têm de devolver ao Aimoré a elite do futebol gaúcho, creio que tenha pesado, e já no próximo jogo, na segunda-feira, contra a equipe do Cruz Alta lá em Caxias do Sul, esse cenário tende a ser um pouco diferente, e a gente veja um Aimoré mais solto, um Aimoré mais acostumado com um nível de competitividade e, consequentemente, com um maior nível. Tá bem, meu amigo Emanuel Freire? Um abraço para ti, um abraço para todos que acompanham o Momento Curumim, e seguimos de olho aí nos guris do Índio, na disputa aí do gauchão da categoria Sub-20 na Série A2. Abraço, até mais! Esse foi o comentário do João Tedesco, que agradeço por ter participado novamente aqui no Momento Curumim na Rádio de Capilé. E além disso, além do João ter feito esse acompanhamento lá no Cristo Rei, depois da partida ele também conversou com o Gustavo Durante, ele que é vice-presidente das categorias de base do Aimoré, e o Durante também fez uma análise sobre a partida, e você confere também aqui agora no Momento Curumim. Falamos com o Gustavo Durante, vice-presidente da base do Aimoré, para fazer uma avaliação dessa estreia, vitória de virada por 3-1 sobre o Guaíba, estreia da categoria Sub-20 na Série A2 do Gauchão. O que podemos dizer, Durante, sobre essa atuação? Jogo de 2 tempos bastante distintos, né? Tudo bem? Tudo bem, uma boa noite, amigos da Web Índio Capilé. O jogo no início pareceu ser bem difícil, né? A gente saiu aí levando o primeiro gol aí, mas conseguimos no segundo tempo mudar as coisas e fazer os gols necessários para a vitória, né? Nós sabíamos que existiria dificuldade, talvez um pouco de nervosismo na primeira partida da competição, estreando em casa, mas precisaríamos da vitória, e a vitória aconteceu. Tudo que nós precisamos era a vitória para iniciar essa competição com o pé direito, porque na verdade é o seguinte, todos sabem, né? O Aimoré nessa competição tem planos para essa competição, e o nosso plano, o nosso objetivo é subir, é chegar entre os 2 melhores, que nos vai nos posicionar para que a gente possa estar ano que vem no Gauchão, na primeira divisão das Sub-20, e o trabalho vem sendo feito há 8 meses já, né? Bastante tempo de trabalho. Então acho que agora o primeiro passo foi dado. Iniciou, vencemos. Agora vamos tentar entrar numa crescente aí de vitória e desempenho e conseguir alcançar esse objetivo tão sonhado aí, tão trabalhado aí por todos nós aqui das categorias de base, e com o apoio de toda a direção, né? Queria que tu falasse sobre os guris que tiveram participação também no grupo profissional ao longo dessa divisão de acesso, principalmente o Borges, né, autor de 2 gols hoje, também de grande atuação. Sim, o Borges, grande atuação hoje, né? Otávio, Bernardo Amaral, esses 3 meninos hoje aí, é um orgulho para nós da categoria de base tê-los aí jogando essa competição aqui. Já era planejado isso, né? Eles teriam a oportunidade no profissional de mostrar o seu valor, e agora eles vão nos ajudar nessa competição tão importante. Então isso tudo foi planejado, né? Isso vem sendo trabalhado já há muitos meses, e tem que dizer o seguinte, esses meninos são os meninos de ouro aqui para o Aimoré, são meninos aí com um grande futuro. Nós todos aqui no Aimoré temos a plena consciência disto, e eles aqui também vão dar corpo para os outros meninos que estão chegando agora, para que cresçam também, e logo aí tem a oportunidade também no profissional, e vamos trabalhar firmemente para revelar mais jogadores para nossa casa. A primeira coisa é revelar para casa, né? Que eles sejam identificados, eles tenham amor por esse clube, e que nos tragam muitas conquistas futuras aí.
Esse foi o relato, então, do Gustavo Durante sobre a partida em que o Aimoré venceu o Guaíba pelo placar de 3-1. E um detalhe importante, pessoal, talvez a informação mais importante dessa semana. O John, no seu comentário, falou sobre o Johnny Almeida, técnico da categoria sub-20 do Aimoré. Mas agora o Johnny Almeida não é mais técnico dessa categoria, essa é uma informação de ontem ainda. O Johnny Almeida, portanto, não está mais à frente dessa categoria. Em contato, né, com o treinador, com o Johnny Almeida, ele afirmou que não teve uma liberdade, né, de comando que foi prometida quando houve o acerto para ele se tornar técnico dessa categoria. E também, essa é uma versão do próprio Johnny, né, em relação à saída dele, e já em contato também com a coordenação da base do Aimoré, né, foi falado muito das diferentes formas de pensar futebol. O entendimento da coordenação do Aimoré, da direção da base aimoresista, comparado com o entendimento do Johnny Almeida, portanto, não teve esse alinhamento, digamos assim, não estava sendo possível esse alinhamento. Esse foi o motivo, então, de acordo com a coordenação, então, da base do Aimoré. Mas então, com essa saída do Johnny Almeida, ele teve um aproveitamento muito bom nas categorias de base do Aimoré no sub-20, com 81,5%. Foram 9 jogos à frente do sub-20 do Aimoré, com 7 vitórias, um empate e uma derrota. E aí, com isso, portanto, o Johnny não está mais à frente da base, na categoria sub-20, mas o Aimoré já tem um novo treinador. Trata-se de Jorge Rolim, ele que foi treinador do futebol com vida profissional, já se apresentou ao grupo de atletas do Aimoré na manhã desta quinta-feira. Ele tem 42 anos e também já estará à frente da próxima rodada da categoria sub-20 do Aimoré, que vai ser na próxima segunda-feira. Isso mesmo, já temos o confronto na próxima segunda, pela segunda rodada do Gauchão Sub-20 Série A2. O Aimoré vai até Caxias do Sul, lá no campo do Bangu, enfrentar a equipe do Cruz Alto. O Cruz Alto ele está mandando as partidas, vai mandar as partidas, na verdade, em Caxias do Sul, tanto esse confronto quanto os outros também que ele terá, então, como mandante. Portanto, o Aimoré, então, vai, na próxima segunda-feira, buscar manter esse 100% de aproveitamento e vencer a equipe do Cruz Alta fora de casa. Ainda trazendo algumas informações sobre a base, um pouco do calendário da base do Aimoré em relação às próximas partidas, né? Ainda falando um pouco sobre duas partidas que ocorreram ontem e uma hoje. Na quarta-feira, ou seja, no dia 13, ontem, o Aimoré fez duas partidas contra a equipe do JC pela Liga Serrana. O Sub-15 venceu por 2-1 e o Sub-17 acabou empatando em 1-1. Hoje tivemos o confronto pela Suricamp, em que o Aimoré jogou fora de casa contra o São José na categoria Sub-16 e o Indy acabou empatando em 1-1. E agora, falar um pouquinho sobre essas partidas que o Aimoré vai ter daqui para frente. No próximo sábado, pela Encosta da Serra, o Aimoré enfrenta a equipe do Fabrício Souza. Esse jogo vai ocorrer lá em Canoas, na categoria Sub-14. Na segunda-feira, como eu havia comentado, contra a equipe do Cruz Alta pelo Estadual Sub-20. Na quarta-feira, no dia 20, o Aimoré também pela Liga Serrana tem outros confrontos contra a equipe do Estância Velha, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17. E ainda também na Liga Serrana e também nas categorias Sub-15 e 17, o Aimoré joga fora de casa contra o São José na sexta-feira, no dia 22, na Sub-15 e no Sub-17. Portanto, um calendário cheio aí para o Aimoré em todas as categorias, tem confrontos e a gente espera que o Aimoré possa ter bons resultados. Essas foram as informações dessa semana, pessoal. E também sempre fica esse espaço aberto aqui na Rádio Índio Capilé, para toda a comissão, atletas, quem quiser participar do programa, tem sempre esse caminho aberto. É só entrar em contato conosco aqui na Rádio Índio Capilé, até para uma possível também manifestação por parte da coordenação da Aimoré em relação a essa troca de treinadores. Também tem todo esse espaço aberto para conversar conosco. Só entrar em contato que tem esse espaço para poder falar e também deixar a sua opinião aqui na Rádio Índio Capilé. Eu também peço novamente que você que acompanhou até aqui o programa, deixe seu like, comente, compartilhe com os amigos, que é muito importante para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. E ainda, se você é dono de uma empresa, tem o seu próprio negócio, tem a sua marca, entre em contato conosco também pelas nossas redes sociais, @RDIndioCapilé no Instagram ou ainda no nosso WhatsApp, 519-9489-8080. Nos chame lá para nós conversarmos e quem sabe aí fechamos uma parceria e você possa fazer parte dessa grande equipe de patrocinadores que nós temos aqui na Rádio Índio Capilé.
Tá certo, pessoal? Desejo a todos um grande abraço, um ótimo final de semana e que o Aimoré possa ter bons resultados aí nessas categorias nos próximos jogos daqui para frente. Valeu!